vamos lá, né, como uma boa virginiana, uma má virginiana, eu anotei, né, eu anoto tudo, então é um roteiro que inclusive duas amigas me incentivaram a fazer um roteiro, mas eu confesso que eu tô tendo um pouco de dificuldade com o roteiro, porque eu sou meio espontânea, então eu fico meio... mas vamos lá. Continuando falando um pouco mais sobre Milton Santos, e também sobre esse documentário Privatizações. Ele é um documentário baseado em muito estudo. Eu já citei no vídeo anterior algumas dos pesquisadores e pesquisadoras que participaram e também ajudaram a gente a refletir sobre as questões das privatizações no Brasil. E esse programa de privatizações, como o próprio Milton Santos coloca, não se trata de um Estado ausente, mas de outro Estado, submetido às exigências do mercado. Então, assim, quando se fala, né, começou a se falar de um Estado neoliberal, o pensamento ideológico da direita, ele vem colocando que o neoliberalismo não se trata de uma ideologia, que o neoliberalismo ele se trata somente de uma política econômica, porque o Estado é pesado demais e o Estado ele não garante o bem-estar social da população, então o Estado precisa se desafogar de algumas áreas para focar em outras. Essa foi uma propaganda, e tem no YouTube para quem, né, na década de 90, eu estava nascendo. Quando o Collor estava se elegendo, eu nem tinha nascido ainda, né? Eu nasci em setembro. E aí eles colocavam essa ideia de que fizeram propagandas, né? A Folha de São Paulo, a Veja, né? Que a gente vê hoje aí dando uma de militante contra a direita, toda ressentida porque perdeu o financiamento. A gente não pode se iludir com essas mídias, porque essas mídias já foram responsáveis, por exemplo, de instaurar ditaduras nesse país. E na década de 90 não foi diferente. A Globo deu todo o palco pro Collor, pros secretários ministros, né, do Collor. A Zélia Cardoso de Mello vivia na Globo explicando para a população como é que ia ser bom o plano Collor e como é que foi o desastre, o saque e o roubo, entende, de aposentadorias e a perseguição aos funcionários públicos e a privatização de empresas fundamentais. Então é o seguinte, não se iludam com essas mídias são oportunistas. Isso é uma das coisas que eu quero salientar para vocês. E aí, dentro desse programa, a gente vê hoje que, mais uma vez, eles estão assim, tentando, né, se relocalizar. Mas percebam, em nenhum momento, quando o movimento social está na rua dizendo que não à privatização, mais investimento, você vê a Globo simplesmente, quando tem greve, entende, do setor metroviário, quando a gente vê as greves dos busões Brasil afora, a gente vê a Globo só entrevistando as pessoas agoniadas. Ei, como é que você está vivendo a sua vida? Como é que está sendo? E o povo pé da vida, sabe? Porque vive com uma arma na cabeça, se não chegar no trabalho é demissão, é corte de salário. E aí é claro que a população sempre coloca a sua situação de calamidade. Então, assim, falar que essas mídias não nos representam, essas mídias não querem discutir a verdade. Se hoje eles estão falando contra o Bolsonaro, mas foram eles também que ajudaram a manipular a opinião pública brasileira a favor do Bolsonaro. E depois, agora eles ficam numa briga entre interburgueses e essa briga não é nossa, gente. E não vamos ficar exaltando gente que apoiou ditadura, gente que apoiou o projeto de privatização desse país e que está apoiando, inclusive, apoiou a reforma trabalhista, apoiou as reformas da Previdência da década de 2002, entende? Então, assim, nenhuma confiança nessas mídias oportunistas.